Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje o Senhor quer que eu traga mais um vídeo de ânimo, estimular os irmãos, animar a olhar para o Senhor e conhecer o Deus que nós servimos. E eu quero que convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 4. Irmãos, fala de quem é? De Davi. É uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Mas a palavra ela não se renova, porque ela permanece para sempre. Mas o que se renova é o nosso entendimento. Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 2. Renovai o vosso entendimento. Então, nosso entendimento, conforme nós vamos buscando, o Senhor ele vai abrindo o nosso entendimento a entender de forma mais profunda as Escrituras. Porque se Ele der para nós, muitas vezes, quando nós não estamos esperando, nós não aguenta, porque a palavra de Deus é muito poderosa. E eu quero compartilhar algo tremendo que o Senhor fala através desse capítulo e desse versículo. Em nome de Jesus, preste atenção. Aqui diz: Davi era um homem muito conhecido na Bíblia. Um rei, um grande homem, escolhido por Deus. Aqui fala um pouquinho da trajetória de Davi. Os primeiros passos de Davi ali, diante, publicamente, do povo de Israel. Para que as pessoas ali conhecessem quem realmente era Davi. Porque Davi já tinha sido separado, na casa do seu pai, Jessé, entre os seus irmãos, sendo o mais novinho ali, mas Deus escolheu Davi e mandou Samuel ungí-lo como rei, o futuro rei de Israel. E foi no decorrer do tempo, foi acontecendo algo e houve uma situação. Os filisteus cercam Israel e ali foram convocados, todos os homens que poderiam lutar a favor ali como guerreiros de Israel contra os filisteus, porque os filisteus queriam atacar Israel. E um certo dia, o pai de Davi, Jessé, falou: vai até lá, vê como teus irmãos estão e leva esses mantimentos ali. Vê como que tá, entrega lá esses mantimentos. E Davi foi. E quando Davi ele chega naquele local, ele se depara com o grande exército de Israel e do outro lado o grande exército dos filisteus. Mas algo chamou a atenção de Davi, que havia um homem aproximadamente de 3 metros de altura. Imagine, irmãos. Só que aquele homem, vai dizer aqui, eu quero que você leia, em 1 Samuel, capítulo 17, ele começa a gritar. Aquele homem que tinha aproximadamente 3 metros de altura, um guerreiro, conhecido como Golias, ele começa a gritar. E o que ele falava? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Aqui, aproximadamente quase 3 metros de altura, melhor dizendo. Agora eu vou pular para o versículo 9, para resumir, para não ficar, mas leiam todo. Possível ler todo o capítulo 17 e vocês vão entender de forma mais tremenda ainda. Mas o Senhor quer falar nesses versículos aqui, amém? No versículo 9 do capítulo 17. Se ele puder lutar comigo e me ferir, vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo:
dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras, ouvindo Saul e Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui. Olha que tremendo aqui que o Senhor quer falar comigo e com você. Aqui a Bíblia vai dizer no versículo 4 que saiu do arraial dos filisteus, do exército dos filisteus, ali um homem foi adiante, qual a sua altura era aproximada a 3 metros de altura, e era um guerreiro. Era um homem forte, poderoso, um homem treinado para a batalha, um homem sagaz, um homem que não brincava no que ele fazia. E aqui ele lança um desafio para Israel. E qual era esse desafio, irmãos? Ele fala, envia um dos seus aí, de Israel, do arraial de Israel, para lutar comigo. E se ele me vencer, nós seremos os vossos escravos. Nós serviremos a vocês, seremos os seus servos. Mas olha o que ele diz. Mas se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. Vocês serão nossos servos. Irmãos, Satanás ele sempre trabalhou para escravizar o povo de Deus. Através de pecado, através de desobediência. Então o inimigo, muitas vezes, como ele não pode matar, ele quer escravizar. O diabo, ele escraviza o ser humano. E aqui não é diferente. A proposta desse homem, sendo usado, que representa Satanás, ele estava propondo uma luta para Israel, que trouxesse um homem para combater com um homem de quase 3 metros de altura, que era guerreiro. E ali o próprio rei Saul temeu, ficou com medo, e todos os homens de Israel ficaram com medo, preocupados, atemorizados. E o que é que o Senhor chama a atenção para mim e para você? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, um homenzinho, um jovem, que tinha e conhecia a identidade do seu Deus, o Deus dos exércitos de Israel, um homem que não tinha porte de guerreiro, de lutador, de soldado muito menos. Ele olha para aquele gigante, para aquele homem, aquelas afrontas, aquelas palavras lançadas contra o povo de Israel. E ali ele chega perto daquele povo ali e fala assim: vem cá, quem é esse circunciso filisteu para falar assim com o exército do Deus vivo? Irmãos, é isso que eu e você precisa entender, deixar o Espírito Santo trazer à tua mente. É entender quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que eu sirvo, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha. E quem é esse gigante diante do nosso Deus? É isso que Davi está falando. Qual é o teu gigante? Qual é o teu problema que esse Deus não pode jogar por terra? É isso que Davi está falando para mim e para você através dessa mensagem. E a Bíblia diz que um dos soldados vão até Saul e fala: ei, rei, tem um aí, apareceu um guerreiro, apareceu um lutador aí que vai lutar contra o gigante. O rei Saul fala: traz ele aí, traz ele aí. No versículo 32, olha o que Davi vai falar para o rei. Irmão, agora imagina quando trouxeram Davi até o rei Saul. Olha o que ele fala.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim farei o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eita glória! E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras dos leões e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de sua veste, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca viu experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eita glória, que é tremendo, irmãos. Aqui está dizendo, por isso que Efésios 6 fala que a nossa armadura, meu irmão, eita glória, não adianta você lutar contra o inimigo com armadura de aço, de ferro, de bronze, do que for, meu irmão. Você não vai vencer. Porque a armadura que eu e você tem que vestir é a armadura de Deus. É a fé, é a verdade, é o amor, é a couraça da justiça, ser justo diante do Senhor, clamar a Ele e dizer: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo nessa peleja, nessa luta. Quantas batalhas, quantos ursos, quantos leões o Senhor já jogou por terra tentando me matar, tentando me destruir, e eu estou aqui de pé porque o Senhor foi comigo, aleluias. E não é esse problema, não é esse gigante, não é essa situação que vai me derrubar, porque o Senhor és comigo. É isso que o Senhor está falando. Oh glória! Irmão, aqui a Bíblia diz que se levantou um gigante contra o povo de Israel. E todos ficaram com medo, acovardados, preocupados, desesperados. Não é diferente nos dias de hoje. Quando levanta as lutas no meio do povo, muitos ficam com medo, desesperados, preocupados. Só um minutinho. Fica preocupado, se reclamando: meu Deus, que é isso? E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Era o que acontecia com aquele povo, com aquele soldado, com aquele rei. Irmãos, o que é que o Senhor chama a minha e a tua atenção? Para de ficar com medo do gigante. Para de se acovardar diante do gigante. Preste atenção que o Senhor está falando para mim e para você. Conheça o Deus que você diz que serve. Conheça o Deus Todo-Poderoso.
como Davi, ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O Deus Todo-Poderoso, onipotente, pode tudo, onisciente, sabe de tudo, e onipresente, está em todos os lugares. Não há nada impossível para esse Deus. Jesus fala: o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê, aquele que confia, aquele que realmente acredita. E aqui a Bíblia diz que Saul manda colocar, irmão, agora preste atenção, imagina quando Davi chega daquele tamanhozinho, jovem, diante do rei. É tanto que a Bíblia fala: você não pode lutar com ele. Talvez Saul estava esperando o quê? Um gigante também. Será que não tem um gigante em Israel? Um soldado valente, um guerreiro? Quando chega um menino que pastoreia ovelha, cuida das ovelhas do seu pai. Sabe o que é isso, irmãos? Deus, ele não precisa de gigante. Ele não precisa de tamanho. Ele não precisa de idade. Quem está mais velho na igreja? Eu estou 30, 40 anos na igreja. Mas está fazendo igual Saul, se acovardando diante dos gigantes. Deus, ele está olhando para aqueles que às vezes está chegando agora, mas tem coragem. Sabe o Deus que chamou ele. Porque Deus, ele não olha para tamanho nem para status. Deus não vê como os homens vê. Por isso que é isso que a palavra está dizendo ali quando Samuel, ele olha, Deus fala para Samuel: Samuel, não é o tamanho, Samuel. Os irmãos de Davi tudo forte, guerreiros. E Deus falou: não, Samuel, não é esse não, não é esses aí não. Você não está entendendo, você vai entender lá na frente. Porque os próprios irmãos fortão de Davi estavam acovardados, com medo. Mas sabe aquele pequenininho que estava lá no campo pastoreando as ovelhas? Qual Deus falou: ei, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Foi esse que quando Deus escolheu, é isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando Deus, ele escolhe, ele não escolhe por tamanho, por boniteza, por músculos, por altura. É aqui. Os verdadeiros que confiam nele. Deus está precisando desses, irmão. Deus está precisando que eu e você creia mais nele e confie nele. Que esse gigante vai cair. Ah, você talvez se sente fraco, pequeno. É aí que quanto mais eu e você se sente fraco, pequeno, quanto mais eu e você se sente dependente de Deus, é que o gigante cai mais rápido. Porque aqueles homens, eles estavam olhando para a força deles. Estavam olhando por quem era o maior que ia enfrentar ele. O maior guerreiro ali que ia enfrentar. Eles não entenderam que Deus não trabalha assim. Deus, ele quer os verdadeiros. Não importa o tamanho, mas ele conhece o coração. E a Bíblia diz que saiu Davi, tirou aquela armadura. Falou: não, eu nunca usei isso. Davi lembrou: quando eu matei os ursos, o leão, não precisei nada disso. Porque meu Deus era comigo. É o poder dele, não é eu. Davi disse: não vai ser essa armadura. Não vai ser essa espada, não. Vai ser o Deus dos exércitos. E ele fala para aquele gigante. O gigante olhou, zombou, riu. Irmãos, imagina o exército de Israel. O rei vê naquele jovenzinho indo, com 5 pedrinhas na mão, na capanguinha, no alforje dele. Um pedacinho de pau, que é ali
o cajadinho que ele pastoreia as ovelhas, e uma funda ou um estilingue, melhor dizendo, uma funda, indo na direção daquele gigante. Qual o escudo? Era um outro soldado que ia levando. Olha o tamanho do escudo. A lança, só a ponta da lança tinha de 6 a 7 quilos. A espada era enorme. Capacete do homem, gigante, de bronze. O homem estava todo preparado para matar mais de 50 homens. Vai de encontro com ele um jovenzinho que pastoreava a ovelha, com 5 pedrinhas, um pedaço de pau e uma funda. Você está entendendo como Deus trabalha? Como eu fico maravilhado com Deus. Como essa palavra ela é viva, como é verdadeira. Porque mostra a grandeza de Deus, como Ele socorre, como Ele usa os seus pequeninos escolhidos. Mas nós precisamos confiar nesse Deus. E a Bíblia diz que aquele filisteu zombou, falou: eu sou um cachorro, um cão, para você vir com um pedaço de pau. Eu vou te espedaçar, eu vou te jogar para os animais, as aves te devorar. Então todos acreditam que estavam no mesmo pensamento, tanto do lado de Israel como os filisteus. Estavam convictos que Davi ia ser destraçalhado. Mas o que levou Davi? Você já se perguntou? O que levou Davi a ter tanta confiança? Irmãos, foi o que Deus mostrou através de uma luta com um leão, com um urso. A intimidade com Deus. Então Davi ele começou a entender que quem era Deus para Davi? Era um Deus que sempre, em todos os momentos, estaria com ele. Nas batalhas, nas lutas. Então Deus não abandonaria ele de maneira nenhuma. Olha a convicção que Davi tinha. Oh, meu Deus. Davi, a convicção dele era tão grande que Deus estava indo ali com ele, que ele falou: esse gigante vai cair, porque ele não está vindo contra mim. Ele está indo contra o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Eita glória. Irmão, confesso que eu estou segurando minhas lágrimas de tanto poder, tanta presença de Deus aqui, que eu estou entendendo que Deus nunca vai nos abandonar. Nem numa luta menor Ele não nos abandona. Imagina na maior, irmãos. Às vezes a gente fala: Deus estava comigo naquela luta, era pequena. Você acha que Deus vai te abandonar numa luta grande? Não vai, Ele vai estar contigo. Vai estar comigo. Não importa o gigante, ele vai cair. Não importa as tuas forças, não importa as tuas armaduras físicas. O que importa é a armadura de Deus sobre a tua vida. Seja verdadeiro na presença de Deus. Seja sincero, seja justo diante de Deus. Se prepare. Se prepare para a batalha. Nós vivemos em batalhas e a nossa luta não é contra o ser humano. É contra o inimigo, ele é gigante diante de nós. Nós não vamos vencer ele se Deus não estiver com a gente. Por isso que nós temos que se revestir da armadura de Deus, da fé, da verdade, da justiça, da preparação, do escudo, do capacete, da oração, do jejum. Nós temos que estar preparados, irmãos, para que a gente vença os gigantes. E a Bíblia diz que Davi, ele diz: tu não está vindo contra mim. Tu está desafiando o Deus dos exércitos, o Deus vivo. E Ele vai te colocar aí nas minhas mãos. Tu vai cair. Tu vai morrer. Porque o Senhor vai te colocar nas minhas mãos. E todos saberão que há Deus em Israel.
Eu não sei o gigante na tua vida, mas saiba que se você confiar nesse Deus, como Davi confiou, esse gigante vai cair. Não importa, irmão. Em qual área da tua vida tem se levantado o gigante? Enfermidades, doenças, vida financeira, desânimo, tristeza, vontade de desistir. Não faça isso. Há um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus santo, um Deus que não abandona. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe esqueça seu filho no ventre, Deus não esquecerá de nós. E eu creio nessa palavra. Eu creio. Eu creio que não importa a luta que eu passar, que você passar, o Senhor vai estar conosco e vai estar cuidando de nós. Glorifica a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, porque o Senhor falou comigo e eu creio que falou com você também. Compartilhe esse vídeo como uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Tenha mais intimidade com Deus. Confie mais no Senhor. Creia nele e você verá a glória dele. Você vai ver que esse gigante vai cair. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da minha e da tua fé, aquele que morreu na cruz. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Há uma promessa, irmão, e quem prometeu não mente. Esse é o Deus poderoso, qual nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, mesmo nós sendo pecadores e falhos. Porque Ele nos ama, Ele quer nos ajudar. Vamos se apegar com Ele, clama ao Senhor. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem eles não crerem ou não conhecem? Mas como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque tão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho da paz e que leva boas novas, boas notícias. Que é um Deus poderoso que não te abandonou, que não te deixou de lado, mas antes Ele te escolheu. Mas eu estou cheio de erro, não importa. Importa que o Senhor Ele vai te transformar, porque Ele é o oleiro, Ele faz o vaso sujo, quebrado em um vaso novo e de honra, porque Ele não é por estátua e por tamanho, por boniteza, por falar bonito, não, é pelo coração. Seja sincero diante do Senhor, seja humilde diante dEle, porque Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos orgulhosos que não querem, os que não querem saber dEle. Não tem como nós agradar a Deus se não for pela fé. Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que nós creiamos que Ele existe e Ele é galardoador para os que o ama e os busca. E o que o busca, no 7 de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7. Confie no Senhor, creia no Senhor, demonstre com atitudes. Não é por palavras, eu creio, mas é as atitudes, está mostrando muitas vezes o medo, o desespero. Não confia no Senhor verdadeiramente, confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Me ajuda, Senhor. Usa a minha vida aqui ainda, para que outros creiam no Senhor, para que eu anuncie o Evangelho, para que eu dê testemunho de Cristo. É o que eu peço para o Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A minha fé aumentou.
Eu confesso que o Senhor me pegou aqui para trazer essa palavra. Eu falei, meu Deus, não tenho muito estudo, não tenho um bacharel, mas o Senhor falou. Olha quem eu escolhi para ser discípulo, filho. Pescadores, homens sem letras. Jesus não estudou nas melhores faculdades de Israel, com os rabinos, não. Tanto que quando Jesus se ensinava, eles falavam, como pode esse saber tanto sem ter estudado? Porque nós temos um professor, chama Espírito Santo de Deus, que nos ensina sobre todas as coisas, e os seus ensinamentos são verdadeiros. Primeira Epístola de João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 27. O Evangelho de João 14, 26. E o Espírito Santo vos ensinará sobre todas as coisas. Ele é o nosso professor. Ele nos ensinará através da sua palavra, como ele ensinou a Davi, como ele ensinou os discípulos, como ele ensinou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e o seu filho. A sua palavra, que testifica do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, quem nós devemos olhar e confiar, porque eu creio que Ele está voltando e Ele vai nos levar para morar junto com Ele. Tchau sofrimento, tchau dor, tchau morte, tchau tristeza, tchau enfermidades, tchau doenças, tchau tudo que é ruim, porque a promessa é, viveremos com Ele para todo sempre. Vale a pena lutar, vale a pena confiar, porque maior do que a nossa luta é o que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração e creia. Deus abençoe.